Boa tarde, pessoal. Iremos aqui agora fazer a correção da sexta lista, de matemática. As outras listas estavam nesses links. Então, a primeira questão pede o seguinte, olha. Determina a distância entre o ponto P, menos 3 e 0, e a reta 3x mais 2y igual a 1. Então, para a gente recordar, para a gente conseguir calcular a distância de ponto e reta, a gente precisa do ponto e a equação da reta que esteja na forma geral, ax mais by mais c igual a 0, ok? Ponto a gente já tem, que é menos 3 e 0. Mas a nossa reta aqui não está nesse formato. Mas, professor, tem como escrever essa reta nesse formato? Tem. Para a reta estar nesse formato, primeiro eu tenho que ter o valor de x, depois de y, ou c, e tem que ser igual a 0. Então, para esse aqui ser igual a 0, basta passar esse 1 para o outro lado. Nós teremos 3x mais 2y menos 1 igual a 0. Então, aqui é o formato geral, ok? Quando a gente for utilizar a equação de cálculo de distância, o que a gente tem lá? D igual a vezes o valor do x do ponto, x0, mais b vezes o valor do y do ponto, y0, mais o c, dividido aí pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a e o b são esses coeficientes de x aqui, ó. Que no caso aqui o a é quanto? Quem acompanha o x ali? 3. Do b, que acompanha o y, aqui é 2. Ok? E o c é menos 1. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, dentro do módulo aqui. Vamos substituir este ponto na reta, que é o que faz aqui essa parte de cima da nossa fórmula. Então, nós temos lá o a aqui, olha, 3 vezes o valor do x do ponto, menos 3, mais 2 vezes o valor do y do ponto, que é 0, menos 1. Módulo, dividido por o a. Quanto vale o a lá? Raiz quadrada do a ao quadrado, então 3 ao quadrado, mais o b, que é 2 ao quadrado. Então, realizando esses cálculos, mais e menos, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 0 vai dar 0, menos 1. Dividido aí por 3 ao quadrado, dão quanto? Dão 9. Mais 2 ao quadrado, 4, Fecha o módulo. Então, menos 9 mais 0, menos 9 menos 1, isso dá menos 10. E 9 mais 4 dá 13, Tem raiz exata de 13? Não existe a raiz exata de 13, Então, quando acontecer isso daqui, você vai calcular o módulo, Se der positivo, já sai positivo. Se der negativo, que é o caso, você tira o sinal negativo, ele fica positivo. 10 sobre a raiz de 13. E a gente vai racionalizar. Professor, quer racionalizar? Você vai pegar a raiz que está aqui embaixo, multiplicar ela tanto em cima quanto embaixo. A gente fala de racionalização do denominador. Fazer aqui aparecer um número racional. Então, sua distância d vai ficar igual 10 vezes a raiz de 13. A gente não pode multiplicar, porque aqui não tem raiz, ok? 10 raiz de 13. E a raiz de 13 vezes a raiz de 13 dá raiz de 169. E a raiz de 169 é 13. Raiz de 13 vezes a raiz de 13, na verdade, é 13. Então, essa é a distância, ok? 10 raiz de 13 sobre 13. Essa é a resposta para o nosso exercício aí. A questão 2 da primeira aula também pede a mesma coisa, olha. Calcula a distância da origem do sistema cartesiano. A origem do sistema cartesiano é o ponto 0 e 0, Onde o x e o y vale 0. A equação de reta x sobre 12 mais y sobre 5 igual a 1. Então, se a gente observar essa reta também não está na forma geral. Para a gente poder estar utilizando essa equação, precisamos da forma na reta geral. Professor, como fazer então? Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Então aí a gente tem um ponto O, que é a origem, 0 e 0. E essa equação aí, x sobre 12, y sobre 5 igual a 1. Para estar calculando a distância, que a gente precisa de um ponto. A gente tem o ponto, está aqui. E a equação da reta no seu formato geral, ax mais by mais c igual a 0, Que a equação é desse tipo aqui, A distância dada pelo módulo
de ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, x0 e y0 são as coordenadas do ponto, a, b e c são esses coeficientes aqui da reta geral, ok? O a e o b é o coeficiente, o a coeficiente de x e o b coeficiente de y. Então, primeira coisa, transformar isso aqui no quê? Obter reta geral. Então, vamos obter essa reta geral. Como, professor? Tira o mínimo múltiplo comum. Então, tirando o mínimo múltiplo comum aí, qual que é o mínimo de 12 e 5? Tem número par, dá por 2. 12 por 2 dá 6. 5 não divide por 2. Ainda tem número par, dá por 2. 6 dividido por 2 dá um 3. 5 não divide por 2. Não tem mais número par. Então vai para o próximo primo. O próximo primo depois do 2 é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não divide por 3. Não tem mais nenhum múltiplo de 3. Né? Então vai para o próximo primo. Próximo primo após o 3 é o 5. Então continua 1, sem dividir por 5, 1. Né? Então quando chegar tudo em 1, nós multiplicamos aqui para a gente obter o mínimo. Né? Então, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Então, esse é o mínimo múltiplo comum, né? O menor múltiplo comum entre 12 e 5. Então, vamos colocar aqui sobre esses denominadores, comum, que é o 60, igual 60. Então, o que a gente vai fazer? 60 dividido por 12, a gente dividir 60 por 12, isso vai dar 5x. 60 dividido por 5, 12. 12 vezes y, 12y. 60 dividido por 1, que está aqui embaixo, mas não aparece, é 60 vezes 1, 60. Né? Após tirar o mínimo, como a gente tem uma igualdade aí, a gente pode eliminar esses denominadores. Ok? Então a gente tem lá ó, 5x mais 12y igual a 60. Professor, está na forma geral? Qual que é a forma geral? Ax mais by mais c igual a zero. Tem que ficar igual a zero para estar a forma geral, né? Então passa esse 60 para o outro lado. A gente vai ter 5x mais 12y menos 60 igual a zero. Então essa é a equação geral. Né? É a mesma equação da segmentária que está lá em cima, mas na forma geral. Okay? Então agora a gente vai utilizar lá a equação de distância para calcular a distância. Então a distância vai ser igual. Então 5 vezes o valor do x do ponto, que é 0, mais 12 vezes o valor do x do ponto, que é 0, menos 60, dividido pela raiz quadrada, né? O A é o que acompanha o x, então 5 ao quadrado, mais o B, que acompanha o y, né? B aqui é 12, né? 12 ao quadrado. Então aqui o A é 5 e o B é 12. 5 vezes 0 é 0. Mais 12 vezes 0 é 0 também. Menos 60 dividido por 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Então a gente soma aqui em cima, vamos obter o quê? Então essa distância D vai ficar igual. 0 mais 0 menos 60 é menos 60. Dividido por 25 mais 144 são 169. Correto? Como a gente está aqui o módulo faz o que com o número? Transforma sempre em um número positivo. Se fosse positivo, continuaria positivo, mas aqui é negativo. Então esse número sai positivo. Então mais 60 dividido. Raiz de 169, 13. Como não dá para dividir, finalizamos o exercício. E está aí a resposta para este exercício, né? A distância daquela reta lá em cima, desta reta. A origem do sistema vale 60 sobre 13. Ok? Com isso a gente finaliza a primeira aula. Então, já a segunda aula, a gente começou a colocar a introdução sobre o estudo da circunferência no plano cartesiano. Né? Para a gente estudar a circunferência, a gente precisa do centro da circunferência, um centro C, que tem coordenadas x0 e y0, e um raio R. Né? Se a gente pegar um plano cartesiano lá certinho, x, y, a gente vai ter um centro. Esse centro é composto aí por coordenadas x0 e y0, né? A gente definiu aqui.
tem um raio R, né? Quando esse raio aqui girar em torno desse centro, vai produzir a circunferência aí, né? Então, para isso, a gente generaliza um ponto, que ele pega aqui, ó, um ponto x, y. Só que ele pega todos os pontos x e y, né, que estão a essa mesma distância do centro, que a gente chama de raio, né? Então, se a gente calcular a distância de x0, y0 ao ponto x, y, a gente vai ter o raio, né? Ou seja, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, né? A gente aplicar Pitágoras ou usar a fórmula da distância, né? Já que aqui mede x menos x0, esse cateto aqui mede menos x menos x0, você pega esse menos esse. Esse outro cateto aqui mede y menos y0, você pega esse menos esse. E aqui é o raio da circunferência, que ela gira aqui, né? Que é R. Aplica Pitágoras aí nesse triângulo retângulo, você chega nisso aqui, ó. Esse cateto ao quadrado mais esse outro cateto ao quadrado tem que dar o raio da circunferência ao quadrado. Então isso daqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Essa é a equação reduzida da circunferência, ok? Então vamos colocar mãos à obra, vamos fazer o exercício 1, né? Exercício 1, obtém a equação da circunferência reduzida de centro C e raio R. Então a reduzida ele é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então o que a gente disse? Acabou de dizer que o centro é o x, o x0, y0, correto? Então esse centro aqui, x0, y0, pega o x0, y0, substitui aqui na equação e joga o raio lá também. A gente vai ter, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado também. E o raio ali é 5, 5 ao quadrado. X menos 0 é x, fica x ao quadrado mais y menos 0 é y, y ao quadrado igual 5 ao quadrado, 25. Então essa aqui é a equação reduzida da circunferência, que tem centro lá no 0, 0, e o raio dele vale 5, ok? Aqui também a mesma ideia que a gente acabou de fazer aqui, né? Você tem aqui o x0, o y0, tem o raio, então substituir no x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então fica x menos, valor do x0, 3, ao quadrado mais y menos, valor do y0, negativo, né? Bota parênteses, ao quadrado igual ao raio, que é 3 ao quadrado. Fica x menos 3 ao quadrado mais menos menos mais 1 ao quadrado igual a 9. Então essa é a equação da circunferência, centro lá no 3 e menos 1 e raio igual a 3, ok? Já a questão 2, a gente vai fazer o contrário, né? A gente pegou o centro e o raio, chegou na equação reduzida. Agora vamos pegar a equação reduzida para tirar o centro e o raio. Então, se a gente observar aqui, ó, quando a gente substitui o centro no lugar do x0 e do y0, eles vêm para cá com o sinal trocado. Olha lá, mais 3, veio para cá menos 3. Olha lá, menos 1, veio para cá mais 1. E o raio aqui está elevado ao quadrado. Ó. 3, aqui está 9, que está elevado ao quadrado. Então, para fazer o contrário, quero achar o x0, é quem? Pega o número que está aqui e troca o sinal. Então, x0 é 2. Quer achar o y0? Pega o número que está aqui e troca o sinal. O y0 é 3. Então, eu tenho o centro. Ó. O centro é x0 e y0. Então, ele é 2, 3. E o raio? Esse número aqui está ao quadrado. Esse é o raio ao quadrado. R ao quadrado é 4. Então, quem é o raio? Raiz de 4 é quanto? 2. Então, o centro da circunferência é 2 e 3. E o raio é 2. Se pedir para a gente fazer o gráfico, a gente consegue fazer, né? A gente tem o centro e tem o raio. Aqui na nossa questão B, a mesma ideia, né? x0, pega o número que está aqui e troca o sinal. Então, menos 1. y0, pega o número que está aqui somando o y e troca o sinal. Então, menos 5. E esse número aqui é o raio ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 9. Então, quem é o raio? Raiz de 9, que é quanto? 3. Então, quem é o centro? Menos 1 e menos 5. E o raio, que deu 3. Então, aqui a gente finaliza a questão 2 da aula de número 2. Vamos
primeiro exercício da aula de número 3, né? Determina a equação reduzida da circunferência apresentada no plano abaixo. Né? O que a gente viu que é necessário para a gente ter a equação da reta reduzida? Né? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Né? Então, para ter a equação representada nesse formato, a gente precisa do centro, que é o x0, y0, e o raio. A gente substitui esses valores aqui na nossa equação reduzida e a gente tem aí essa equação. Então, se a gente pegar aqui nossa circunferência, cadê o centro dela? Está aqui. Esse aqui é o valor do centro dela. Mas quais são as coordenadas? A coordenada do x dela, que é o x0 do nosso centro, vale 3. E do y? Do y aqui, ó. Né? Essa régua mede o x, essa outra régua mede o y. Mas nessa outra régua do y, o x vale 0, o y vale 0, né? Então, nessa reta igual aqui do y, o y vale 0. Então, esse aqui é o centro dessa circunferência. Então, a gente precisa também do raio, né? O que a gente viu aqui durante as explicações? O que é o raio? O raio, ele é a distância do centro até os pontos que formam a circunferência, né? Então, se eu conseguir medir a distância do centro até a borda aqui, onde estão os pontos que formam a circunferência, eu tenho um raio. Então, pego qual a distância aqui de 3 a 5? A distância de 3 a 5 é 2. Então, o raio, né, vale 2. Ou seja, todos os pontos que estão aqui ao redor sobre a circunferência estão a 2 unidades deste centro aqui. Ó. Qualquer ponto que você pegar dessa circunferência está a 2 unidades do centro. Então, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Quem é o x0? 3. Mais y menos, quem é o y0? É 0. Quadrado. Quem é o raio? Raio é 2. Só ajeitando. Então aqui não precisa desenvolver, senão você vai parar lá na equação geral. Então x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 é y ao quadrado igual 2 ao quadrado é 4. Então essa é a equação reduzida da circunferência apresentada acima. Escrever a equação reduzida, não tem da reta aí, tá ok? Escrever a equação reduzida da circunferência de centro 1 e menos 2 e que possui distância entre centro e um ponto da circunferência igual a 4. Que a gente acabou de falar, né? A distância do centro a um ponto da circunferência é o raio. Então esse 4 aqui pra gente é o raio e esse aqui pra gente é o centro. 1 e menos 2. Então esse aqui é o x0 e esse é o y0. Substitua lá naquela equação reduzida e a gente tem essa equação. Então, x menos o valor do x0, 1 ao quadrado, mais y menos o valor do y0, menos 2 ao quadrado, igual ao raio, que é 4 ao quadrado. Então, vamos ter x menos 1 ao quadrado, menos menos aqui vai virar mais, 2 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, 16. Então, essa é a equação da circunferência reduzida, que tem centro em 1 e menos 2 e o raio valendo 4. Ok? Então, com isso, a gente finaliza aí a terceira aula. Bom, pessoal, já essa quarta aula, mesma ideia, né? Considera a circunferência apresentada no plano, né? Trabalhamos aí também a equação de circunferência reduzida. Qual é o centro da circunferência? O centro é aqui, ó. É quando ele pede aqui qual é o centro, ele está pedindo as coordenadas do centro. É o ponto 0 e 0. Então, o centro x é 0 e o y 0. Quanto vale seu raio? O raio da circunferência é a distância do centro até um ponto da circunferência. Como aqui começa no 0 e aqui é graduado, a gente consegue contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o raio aqui é 9. Letra C. Descreva a sua equação de circunferência reduzida. Então só substituir no x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então x menos x0 dele é 0 ao quadrado, mais o y0 dele é ao quadrado. O raio é 9 ao quadrado. X menos 0, x quadrado, mais y menos 0, y ao quadrado, igual 9 ao quadrado, 81.
ok? Questão 2 também, ó. Determine a equação da circunferência com o centro. Então, esse aqui é o nosso centro. E que passa pelo ponto A1 e 1. Professor, como fazer isso daí? É simples. Se a circunferência passa por esse ponto, a distância entre esses dois pontos dá o raio. Então, quem vai ser o raio? A distância entre esse ponto e esse ponto. Como é que calcula a distância? Se esse for o xb, esse é o yb. Se for o xa, esse é o ya, né? Então, substitua xb 1 menos xa2 ao quadrado mais yb 1 menos ya, que também é 1 ao quadrado, né? Então, esse raio vai ser igual 1 menos 2 menos 1 ao quadrado mais 1 menos 1, 0 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1. 0 ao quadrado é 0. Então, mais 0 é 1. Raiz de 1 é 1. Então, aqui a gente tem um raio, certo? Toda vez que te der isso, te der um ponto que é o centro e um outro ponto que pertence à circunferência, você calcula a distância entre esses dois pontos e a distância entre esses dois pontos é o raio da circunferência. Então aí a gente tem o centro, que é o ponto C lá, ó, e tem o raio, vale 1. Então substitua na forma reduzida. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então x menos, quem é o x0? É 2. Mais y menos y0 é 1. E o raio é 1 ao quadrado. Então, x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1 ao quadrado é 1. Então, essa é a equação reduzida da circunferência que tem centro lá em 2 e 1 e também passa por esse ponto 1 e 1. Esse ponto 1 e 1 está nessa circunferência aí. Se você substituir esse ponto, você vai verificar que vai bater essa igualdade aí. Vai aparecer 1 do lado de cá, que é igual a 1. Já a nossa quinta aula, né? Também é a mesma ideia, equação reduzida de circunferência. Então, primeiro exercício, olha, o centro de uma circunferência é determinado pelo ponto médio do segmento PQ, sendo P 4 e 6 e Q 2 e 10. Considerando que o raio da circunferência é 7, o raio é 7, né? Já tem um raio, o raio é 7. Determine sua equação. Então, falta o centro, a gente não tem. Mas ele diz que esse centro é o ponto médio desse segmento aqui. Ó. Senhor, como é que calcula o ponto médio? O ponto médio é o xa mais xb, ya mais yb, dos dois pontos que a gente tem ali, né? Se esse aqui for o xa, esse é o ya. Se esse for o xb, esse é o yb. Substitua que a gente vai ter o ponto médio, ok? Então esse ponto médio é igual. Quem é o xa? É 4, mais o xb é 2. O ya é 6, o yb é 10, dividido aqui por 2. Então esse ponto médio é igual. 4 e 2 são 6, 6 e 10 é 16, todos os dois dividido por 2. Então se a gente dividir 6 por 2, 3, 16 por 2, 8. Então esse é o ponto médio. Mas esse ponto médio é importante, porque o exercício diz que esse ponto médio é o centro da circunferência. Então esse aqui é o centro. É o x0 e y0, que a gente substitui na forma reduzida. X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, x0 aqui é 3, fica x menos 3 ao quadrado, mais y menos y0 é 8. O raio ali é 7 ao quadrado. Então, só ajeita, né? X menos 3 ao quadrado, mais y menos 8 ao quadrado, igual 7 ao quadrado, 49. Então, essa é a equação reduzida da circunferência, que tem centro lá naquele ponto médio de P e Q, 3 e 8, né? E tem raio igual a 7. E para finalizar a correção desse exercício, determine a equação de circunferência que possui centro aqui e raio 4, né? Se esse é o centro, x0, y0, raio 4. Substitui na forma reduzida, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, x menos x0 aqui vale quanto? 3 quadrado mais y menos y0, 6 ao quadrado igual ao raio, 4 ao quadrado.
Então, x menos 3 quadrado mais y menos 6 quadrado igual a 4 ao quadrado de z6. Então, com isso, a gente finaliza a correção da sexta lista de exercícios, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês postem lá no formulário, postem lá no GR8, ok? Estão à disposição. E abraço, fiquem com Deus e até a próxima correção.